Olá pessoal, eu sou o engenheiro eletricista Lucas Alves. Hoje é dia 21 de novembro de 2022 e eu vou mostrar na prática como fazer análise de viabilidade econômica no PVSys. Este é um projeto de microgeração distribuída. Aqui eu estou mostrando como que esse projeto foi construído em termos de módulos. Então é um módulo da DH Solar e um inversor da Sofar de 6 kW. Então são 8 módulos por string, duas strings cada. O inversor possui duas strings. Aqui eu mostro a string 1 e a string 2, e em cada uma delas contém 8 módulos em série conectados a uma MPPT individual do inversor Sofar. Agora, fazendo uma prévia, nós iremos dar uma olhadinha como que nós distribuímos o consumo energético dessa unidade consumidora. Aqui eu coloco a unidade de quantos equipamentos existem na residência, né? E quais são os equipamentos na segunda coluna e a potência de cada equipamento individualmente na terceira coluna. Então, esse cruzado me dá a potência, o consumo de energia. E aqui eu distribuo quanto de tempo distribuído nas 24 horas do dia cada equipamento sai ligado, fica ligado, né? Conectado ali, consumindo energia. Então, todos aqueles equipamentos da tabela anterior, aqui nesse gráfico, nesse bar gráfico, a gente consegue colocar as horas do dia que o equipamento está conectado à rede elétrica consumindo energia, para ter uma ideia de quanto que a unidade consome dentro de um ano. Bom, depois de definido então o autoconsumo da unidade consumidora, a gente pode definir aqui alguns fatores de perdas ômicas, tanto nos cabos de corrente contínua, que a gente pode colocar qual é a bitola do cabo que vai ser utilizado para conectar as duas strings fotovoltaicas, bem como as distâncias que as strings, o cabo contínuo, né, de corrente contínua, vai estar conectado entre os módulos e os inversores. Então a gente insere qual é essas distâncias. Definidas as distâncias dos cabos de corrente contínua, a gente pode definir também a distância dos cabos de corrente alternada, do inversor até o quadro geral. E também nós conseguimos definir qual é a bitola deste cabo. No caso em questão, a gente vai usar um cabo de 4 milímetros quadrados entre o inversor e o quadro geral, onde a energia vai ser injetada primeiramente para o alto consumo e depois ser injetado lá na rede da distribuidora de energia. Então, ok, definido as perdas, as bitolas dos cabos, nós podemos partir para a análise de energia, aqui onde a gente pode habilitar considerando ou não o fator de potência. Como é uma unidade consumidora residencial, a gente não vai considerar o fator de potência, mas se fosse considerar, poderíamos colocar aqui se é em avanço ou em atraso e o valor do fator de potência. Antes de entrar na modo de execução da simulação, a gente vai dar uma olhadinha então em como ficou instalado os módulos lá no telhado, como que vai ser a instalação, na verdade, como estão em fase ainda de pré-instalação. Aqui a gente pode ver as duas strings fotovoltaicas dispostas no telhado em uma única água. Foi feita uma análise e aqui ficaria a melhor localização das strings. Aqui eu conduzo uma análise de sombreamento para ver a projeção das sombras das edificações vizinhas, né, laterais, sobre as duas strings fotovoltaicas. Como a gente definiu anteriormente, são duas strings de 8 módulos cada, conectado individualmente no inversor. E aqui a gente consegue ver no gráfico o horário de sol pleno que nós temos incidindo sobre as strings durante o dia. Então são poucas horas de sol pleno, entre as 12 e as 14 horas. Fora desse intervalo das 12 às 14, nós temos alguma incidência de sombra sobre os módulos fotovoltaicos. Então, na análise de viabilidade financeira, a gente vai considerar os custos dos materiais, né, e bem como as perdas ômicas que nós definimos, quanto às perdas por sombreamento. Então, executando aqui a análise de viabilidade econômica, a gente já tem os resultados aqui na tela, mas a gente vai fazer a análise primeira da tabela, onde vai cruzar a informação do consumo atual versus a produção que o sistema vai oferecer para essa unidade consumidora. Na primeira coluna aqui, então, tem o consumo, na segunda coluna nós temos a geração, quer dizer, ao contrário, na primeira coluna a geração, na segunda o consumo. Então, olhando de mês em mês, em janeiro, fevereiro, março, abril, a gente pode comparar os resultados de geração versus consumo, mas na última linha a gente vê no acumulado do ano. Então, a unidade tem potencial de gerar 10.000 kW e ela consome 11, tá? Então ela vai produzir um pouquinho menos que consome. Então, fazendo uma continha aqui, qual é a diferença entre o consumo atual versus a projeção do quanto que vai ser gerado, a gente coloca aqui o consumo menos a projeção de geração, tá? Então a gente tem aqui que vai faltar pouco mais de 1.000 kW por ano de energia. Por mês fica pouco menos de 100 kW, que é na verdade aquela
fatura mínima que todo cliente paga para a distribuidora, consumindo energia ou não. Então, avançando aqui na análise, a gente vai entrar agora na avaliação econômica, que é o objetivo principal do vídeo. Nós podemos definir o custo do gerador como um custo global, tá? Então, aqui eu vou colocar mais ou menos o valor total que se investiria no gerador desse porte, em termos de material, instalação, homologação, projeto. Então, vou considerar que vai ser R$ 63 mil o valor desse projeto como um todo, tá? Tanto os equipamentos quanto a mão de obra. E vou considerar que 1% de 63 mil, pouco mais de 1%, né, para manutenção anual desse equipamento durante toda a vida útil dele. Então, vou colocar aqui como limpeza, que vai ter um gasto ali de R$ 1.000 por mês, considerando aí no tempo de vida útil do equipamento, R$ 1.000 por ano, na verdade, corrigindo. Nos 25 anos, R$ 1.000 por ano a gente deixa ali para manutenção, limpeza, e aqui a gente coloca as informações, qual é o tempo que esse projeto vai ter, qual é a inflação da nossa moeda, tá? Qual que seria a taxa, o fluxo de dinheiro atual, projetado do futuro para o presente. A gente coloca a degradação dos módulos linear. Cada fabricante tem a tua degradação nos catálogos técnicos. No módulo atual, a gente vai colocar uma degradação de 0,55 e aqui a gente não vai mexer nesses demais campos. Eu coloco que o investidor ele vai arcar com 100% do custo, ou seja, os R$ 63 mil lá do gerador vai ser apenas o investidor que vai tá despendendo dele, ele não vai financiar, não vai pegar outro tipo de investimento. E aqui eu defino as tarifas da distribuidora. Se fosse um cliente do grupo A, colocaríamos aqui a tarifa fora ponta e a tarifa ponta, mas é um cliente do grupo B, então é a única tarifa fixa. Então, eu coloco aqui 0,90 para um cliente aqui da região de São Paulo, que é a tarifa por quilowatt, e aqui o quanto que o cliente vai deixar de pagar por estar consumindo energia, ou seja, 0,90 eu replico aqui para o consumo que ele deixa de pagar para a concessionária, porque ele vai estar consumindo ali automaticamente. E aqui já temos uma análise financeira, onde mostra aqui o valor total do investimento e o cruzado do tempo em retorno em anos versus o ROI, que é o Return of Investment. Então, aqui nós temos o gráfico que mostra o tempo que o investimento vai amortizar e depois o tempo que ele vai ter lucro. Aqui mostra a distribuição do investimento, né? Como a gente colocou, 100% do investimento vai ser para o próprio investidor. E nessa aba a gente pode definir aqui e entender o quanto que o gerador fotovoltaico ele representa em redução de emissões de carbono. Então é 6.147, mas aqui a gente faz um ajuste do tempo que o gerador vai estar ativo, 25 anos, a gente vê que quase 3.000 toneladas de carbono vai ser reduzida por esse gerador estar empenhado em produzir energia por 25 anos. Então, nós podemos fazer uma análise também das perdas que o sistema existe no sistema, né? Desde a perda por absorção da irradiação global, né? Durante todo o período dos 25 anos, do ano, na verdade, né? Ano a ano. E aqui descendo a análise desse diagrama, a gente vai vendo todas as perdas que pode acontecer no sistema, até que no final do diagrama a gente vê o quanto de energia é injetado na concessionária e o que vai ser consumido durante a produção. Finalizando então essa parte da análise dentro dos diagramas, a gente pode ver aqui uma tabela que tem um resumo de tudo que a gente já viu ali na parte mais detalhada, onde mostra a geração total, algumas perdas e os fatores de produção de quilowatt-hora por quilowatt-pico por ano. Se vocês gostaram deste conteúdo que eu mostrei no vídeo de forma bem rápida, eu deixei 2 links na descrição do meu vídeo, onde eu mostro 2 e-books que eu desenvolvi. O primeiro dele é este, Simulação de Geração de Energia, Electra para Microgeração Distribuída usando PVSys. Aqui eu mostro como eu desenvolvi esse cenário que eu mostrei no vídeo em questão, mostrando passo a passo como faz a análise técnica, o pré-dimensionamento manual, a inserção da parametrização da localização geográfica no PVSys, a criação, a extrusão dos elementos sobre a imagem em escala, que eu importo lá do Google Earth. E esse e-book então é um passo a passo, mostrando ali do início ao fim como conduz até mesmo a análise de geração de energia e a análise financeira, de viabilidade econômica, que eu também mostrei nesse vídeo de hoje. Tá? Então esse e-book vai pegar pela mão vocês que estão iniciando aí e mostrar como conduzir suas primeiras análises para geradores de pequeno e grande porte. Eu também desenvolvi um segundo e-book, que vai estar na descrição, que ele não está mais nessa parte de projeção de geração de energia, ele é mais agora na parte de projeto fotovoltaico para microgeração distribuída na prática.
Aqui ele vai mostrar todos os cálculos para fazer um projeto como este que eu mostro na tela, para que o instalador ele possa ler o teu projeto e instalar lá no telhado da edificação o gerador fotovoltaico. Então, neste e-book agora, projeto fotovoltaico na prática, eu mostro todos os cálculos que precisa ser feito, tá? Para dimensionar os componentes, para inserir esses componentes já dimensionados depois dentro do projeto elétrico feito lá no AutoCAD, no Revit, de acordo com as normas técnicas brasileiras, as NBRs. Então, este e-book ele pega pela mão o eletrotécnico, o projetista e mostra ali como faz todos os cálculos, como faz o dimensionamento, como você monta o teu projeto ali dentro do ambiente do CAD ou dentro do ambiente do Revit, de forma bem intuitiva, tá? Tá bem ilustrado. Então esses dois e-books somados juntos, eles vão favorecer vocês que estão começando a montar dois serviços diferentes. Um é a simulação de geração que o primeiro e-book que eu mostrei discorre, né? E a outra é o projeto elétrico e a homologação nas distribuidoras. Então, fico no aguardo do contato de vocês pelo terceiro link e agradeço.